Vocês estão bem? A nossa aula de hoje, então, nós vamos retomar o assunto, então, que nós estamos estudando, extremamente importante, e cai no Enem, cai no PAV, nos vestibulares, né? Sempre cai uma questão sobre a evolução dos seres vivos. Então, nós tínhamos começado, então, a evolução, primeira parte, né? Falando do que é evolução, não é? Isso é a primeira coisa que nós devemos saber como alunos, né? Que evolução, então, é um processo por meio do qual ocorrem mudanças, ou seja, significa transformações nos seres vivos, né? E esse processo de mudanças e transformações são ao longo dos tempos, né? Através de milhares e milhões de anos, né? Dando as espécies, né? Dando origem a novas espécies. E aí nós começamos a ver, então, as teorias evolutivas, né? E a primeira teoria evolutiva que a gente viu é o lamarckismo, né? E falamos bastante, né? Uma aula especial falando sobre o biólogo francês, o Lamarck, né? Na época ele foi conhecido também como Cavaleiro de Lamarck. O Lamarck ele foi um dos primeiros cientistas a falar em evolução dos seres vivos, né? Na época chamavam que ele foi o primeiro defensor do transformismo, né? Então, Lamarck teve a sua grande importância para a ciência, né? Hoje nós não vamos falar, então, da história do Lamarck, porque nós já falamos na aula passada. Hoje nós vamos nos deter nos fundamentos, então, da teoria do Lamarck, né? Então, o Lamarck foi um dos primeiros cientistas a falar em evolução dos seres vivos. Então, quando nós falamos em evolução dos seres vivos, o primeiro cientista que vem na nossa mente é Charles Darwin. Mas o Charles Darwin não foi o primeiro cientista a falar em evolução dos seres vivos, né? Nós tivemos o Lamarck, bem antes, né? Então, quais são os fundamentos da teoria do Lamarck, né? Toda vez que nós ouvirmos falar em lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos, essas são as famosas leis do Lamarck. E essas duas leis são as teorias que hoje nós conhecemos como lamarquismo. Segundo, então, essa teoria, os seres vivos modificam-se através dos tempos, né? E essa transformação, essa evolução, né, dos seres vivos através dos tempos, ela vem em contraposição ao fixismo, ou seja, a teoria criacionista, né? Que diz que todas as espécies elas permanecem sempre fixas, imutáveis, né? Então, o Lamarck, ele não era um cristão, ele era um ateu. Ele não acreditava em Deus e não acreditava na teoria do criacionismo. Então, o Lamarck, ele tinha, então, essa teoria da evolução, né? Quais são, então, as ideias básicas do Lamarck, então, né? Para vocês saberem, para estudar para o Enem, para o PAV ou qualquer concurso, né? As leis básicas do Lamarck, elas são chamadas da lei do uso e desuso. O que é essa lei do uso e desuso, né? Segundo Lamarck, no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do organismo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas atrofiem. Outra lei também do Lamarck, muito conhecida, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa lei, então, nos diz que alterações no corpo do organismo provocada pelo uso ou desuso são transmitidas aos seus descendentes. E nós temos um exemplo clássico que vocês podem pegar em qualquer livro de biologia, né? É o exemplo que ele dá, então, das girafas, né? Como, então, Lamarck, então, explica, então, que hoje nós teríamos girafas de pescoço comprido, pescoço longo, né? O Lamarck diz, então, que as girafas ancestrais, elas teriam um pescoço curto, como vocês estão vendo na imagem. E que o meio, né? O meio, então, ele é determinante, né? Ele determina essa modificação, né? Na busca pelo alimento,
elas teriam sido forçadas a esticar o pescoço para alcançar então o alimento na copa das árvores, no alto das árvores. E essa característica então teria sido passada aos seus descendentes, né? E por isso hoje nós teríamos as girafas atuais de pescoço comprido. Tá? Essa é a explicação dele, né? Lamarck supunha então que alterações ambientais desencadeariam numa espécie uma necessidade de modificação que promoveria sua adaptação a novas condições do meio ambiente. Em consequência, a espécie adquiria novos hábitos, fato que acarretaria a utilização mais frequente de certas partes do organismo, causando o que ele chamava de hipertrofia ou desuso de outras partes, ocasionando-lhe uma atrofia. Assim, a espécie passaria a exibir características novas que seriam transmitidas aos seus descendentes. Então, segundo Lamarck, as girafas ancestrais provavelmente elas tinham o pescoço curto e para alcançar então o alimento, as folhas das árvores, né? Elas então esticavam o pescoço, né? E pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem no alto das árvores, o pescoço então foi se alongando. E essa característica adquirida era transmitida aos seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso e desuso, pela transmissão das características adquiridas, houve então a evolução. Então, esse é o pensamento-chave do Lamarck, né? Então, ele explica, então é muito tradicional esse exemplo das girafas, né? Então, pessoal, uma coisa que vocês têm que saber, que para Lamarck, o meio é determinante. Que meio é esse? Inclusive, teve uma questão, né, que a professora colocou para vocês lá nos exercícios, né, que falava do meio. Toda vez que falar meio, é meio ambiente. Então, o meio ambiente é determinante para Lamarck, né? Então, o meio ambiente, então, forçou as girafas, né, na busca pelo alimento, a esticar o pescoço e essa característica, então, foi transmitida aos seus descendentes, né? Então, um erro grave, então, que o Lamarck ele teve aqui, não é? É que não existe, então, transmissão de características adquiridas. Que nós transmitimos, então, que é transmitido, que a ciência comprova hoje, né, é a questão genética, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer academia, vou fazer musculação, os meninos que gostam de fazer musculação vão lá fazer musculação na academia, eles se tornam mais fortes, mais musculosos, né? E aí eles teriam um filho e esse filho nasceria então musculoso. Isso aí as características adquiridas não são passadas para as futuras gerações. Então, esse é um erro que o Lamarck então teve na lei dele, né? Na lei da transmissão dos características, né? Na época, as ideias de Lamarck foram rejeitadas não porque falavam de herança de características adquiridas, mas por falar em evolução. Então, na época, então, o conceito de evolução não foi aceito pela sociedade científica, né? Não se sabia nada sobre herança genética e acreditava-se que as espécies eram sempre imutáveis, né? Mesmo estando enganado quanto às suas interpretações, Lamarck merece ser respeitado, pois foi o primeiro cientista a questionar então o criacionismo, o fixismo, né? E defender a ideia sobre a evolução. E ele introduziu também o conceito de adaptação dos organismos ao meio, né? Muito importante para entendimento da evolução, tá, pessoal? Então, a nossa aula então de hoje então é sobre as ideias do Lamarck, né? Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula, então, se Deus quiser.